Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Bem-vindo ao Sabedoria Sem Limites, onde ideias transformadoras despertam a mente e elevam o espírito. Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais belas e profundas da filosofia transcendental, A Natureza, de Ralph Waldo Emerson. Publicado em 1836, este ensaio marcou o início de um novo modo de pensar, uma visão que une o ser humano ao universo, revelando que a natureza não é apenas cenário, mas espelho da alma. Ralph Waldo Emerson foi um filósofo, ensaísta e poeta norte-americano, nascido em 1803. Sua obra influenciou gerações de pensadores, inspirando nomes como Harry David Thoreau e Walt Whitman. Emerson acreditava que cada indivíduo é uma centelha do divino e que a verdadeira sabedoria nasce da comunhão direta com a natureza e com o espírito. Sua mensagem continua ecoando como um convite à liberdade interior e à expansão da consciência. Emerson nos convida a redescobrir o divino presente em cada árvore, em cada estrela e em cada respiração. Ele nos lembra que, ao contemplar a natureza com reverência e atenção, reencontramos nossa própria essência espiritual. Se você sente o chamado para compreender a vida em sua profundidade, além das aparências, além das palavras, esta leitura é para você. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas leituras sobre sabedoria, filosofia e despertar da consciência. Agora, prepare-se para ouvir A Natureza, de Ralph Waldo Emerson, e permita que suas palavras o conduzam a um novo estado de percepção e harmonia. Natureza, por Ralph Waldo Emerson. Introdução. A nossa era é retrospectiva. Ela constrói os sepulcros dos pais, escreve biografias, histórias e críticas. As gerações passadas contemplaram Deus e a natureza face a face, nós, através dos olhos deles. Por que não deveríamos também desfrutar de uma relação original com o universo? Por que não deveríamos ter uma poesia e filosofia de percepção e não de tradição, e uma religião por revelação para nós e não a história da deles? Imersos por uma temporada da natureza, cujos fluxos de vida fluem ao nosso redor e através de nós e nos convidam pelos poderes que fornecem a uma ação proporcional à natureza, por que deveríamos tatear entre os ossos secos do passado ou vestir a geração viva com as vestes desbotadas de sua fantasia? O sol brilha também hoje. Há mais lã e linho nos campos. Existem novas terras, novos homens, novos pensamentos. Exijamos nossas próprias obras, leis e adoração. Indubitavelmente, não temos perguntas a fazer que sejam irresolúveis. Devemos confiar na perfeição da criação até o ponto de acreditar que, qualquer curiosidade que a ordem das coisas tenha despertado em nossas mentes, a ordem das coisas pode satisfazer. A condição de cada homem é uma solução em hierógrafo para as questões que ele gostaria de colocar, e ele a age como vida, antes de a apreender como verdade. Da mesma forma, a natureza já está, em suas formas e tendências, descrevendo seu próprio design. Vamos interrogar a grande aparição, que brilha tão pacificamente ao nosso redor. Vamos indagar, para que fim é a natureza? Toda a ciência tem um único objetivo, a saber, encontrar uma teoria da natureza. Temos teorias sobre raças e funções, mas quase nenhuma aproximação remota de uma ideia da criação. Estamos tão distantes do caminho para a verdade que os mestres religiosos discutem e odeiam uns aos outros, e os homens especulativos são considerados insensatos e frívolos. Mas para um julgamento sadio, a verdade mais abstrata é a mais prática. Sempre que uma verdadeira teoria aparecer, ela será sua própria evidência. Seu teste é que explicará todos os fenômenos. Agora muitos são considerados não apenas inexplicáveis, mas inexplicáveis, como a linguagem, o sono, a loucura, os sonhos, os animais, o sexo. Considerado filosoficamente, o universo é composto pela natureza e pela alma. Estritamente falando, portanto, tudo o que é separado de nós, tudo o que a filosofia distingue como o não-eu,
Isto é, tanto a natureza quanto a arte, todos os outros homens e meu próprio corpo devem ser classificados sob este nome: natureza. Ao enumerar os valores da natureza e somar seus resultados, usarei a palavra em ambos os sentidos, em seu sentido comum e em seu sentido filosófico. Em investigações tão gerais quanto a nossa, a imprecisão não é material. Nenhuma confusão de pensamento ocorrerá. Natureza, no sentido comum, refere-se a essências inalteradas pelo homem: espaço, o ar, o rio, a folha. Arte é aplicada à mistura de sua vontade com as mesmas coisas, como numa casa, um canal, uma estátua, uma pintura. Mas suas operações tomadas juntas são tão insignificantes, um pouco de lascamento, cozimento, remendo e lavagem, que, em uma impressão tão grandiosa quanto a do mundo sobre a mente humana, não alteram o resultado. Natureza, capítulo 1. Para entrar em solidão, um homem precisa se afastar tanto de seu quarto quanto da sociedade. Não estou solitário enquanto leio e escrevo, mesmo que ninguém esteja comigo. Mas, se um homem deseja estar só, que ele contemple as estrelas. Os raios que emanam desses mundos celestiais o separarão de tudo o que ele toca. Pode-se imaginar que a atmosfera foi feita transparente com esse propósito: oferecer ao homem, nos corpos celestes, a presença perpétua do sublime. Vistas das ruas das cidades, quão grandiosas elas são! Se as estrelas aparecessem apenas uma noite a cada 1000 anos, como os homens acreditariam e adorariam e preservariam por muitas gerações a lembrança da cidade de Deus que lhes fora revelada. Mas, todas as noites, surgem esses emissários da beleza e iluminam o universo com seu sorriso presente. As estrelas despertam uma certa reverência, porque, embora sempre presentes, são inacessíveis. Mas todos os objetos naturais causam uma impressão semelhante quando a mente está aberta à sua influência. A natureza nunca apresenta uma aparência insignificante. Nem mesmo o homem mais sábio desvenda todos os seus segredos e perde a sua curiosidade ao descobrir toda a sua perfeição. A natureza nunca se tornou um brinquedo para um espírito sábio. As flores, os animais, as montanhas refletem a sabedoria de seus melhores momentos, tanto quanto encantaram a simplicidade de sua infância. Quando falamos da natureza dessa maneira, temos em mente um sentido distinto, mas profundamente poético. Referimos-nos à integridade da impressão causada por diversos objetos naturais. É isso que distingue o pedaço de madeira do lenhador da árvore do poeta. A paisagem encantadora que vi esta manhã é, sem dúvida, composta por 20 ou 30 fazendas. Miller é dono deste campo, Locke daquele e Manning da floresta além. Mas nenhum deles possui a paisagem. Há uma propriedade no horizonte que pertence apenas àquele cujo olhar consegue integrar todas as partes, o poeta. Esta é a melhor parte das fazendas desses homens, mas a isso suas escrituras de posse não conferem título. Para falar a verdade, poucas pessoas adultas conseguem ver a natureza. A maioria das pessoas não vê o sol. Pelo menos elas têm uma visão muito superficial. O sol ilumina apenas o olho do homem, mas brilha nos olhos e no coração da criança. O amante da natureza é aquele cujos sentidos internos e externos ainda estão verdadeiramente ajustados um ao outro, que manteve o espírito da infância mesmo na era da maturidade. Seu relacionamento com o céu e a terra torna-se parte de sua alimentação diária. Na presença da natureza, uma alegria selvagem percorre o homem, apesar das verdadeiras tristezas. A natureza diz: "Ele é minha criatura, e apesar de todas as suas aflições impertinentes, ele será feliz comigo." Não apenas o sol ou o verão, mas cada hora e estação oferece seu tributo de prazer, pois cada hora e mudança correspondem e autorizam um estado diferente da mente desde o meio-dia sem fôlego até a mais sombria meia-noite. A natureza é um cenário que se adapta igualmente bem a uma peça cômica ou a uma peça de luto. Em boa saúde, o ar é um cordial de virtude incrível.
Ao atravessar um campo deserto, em poças de neve ao entardecer, sob um céu nublado, sem ter em meus pensamentos nenhum acontecimento de boa sorte especial, experimentei uma perfeita exaltação. Estou feliz até o ponto do medo. Nas florestas também, o homem se despede dos seus anos, como a cobra se despede de sua pele, e em qualquer fase da vida, sempre é uma criança. Na floresta, há juventude perpétua. Dentro dessas plantações de Deus, reina uma decência e santidade. Um festival perene está vestido, e o convidado não vê como poderia se cansar delas em 1000 anos. Na floresta, retornamos à razão e à fé. Ali, sinto que nada pode me acontecer na vida, nenhuma desgraça, nenhuma calamidade, desde que me reste os olhos, que a natureza não possa reparar. De pé no solo nu, com a cabeça banhada pelo ar alegre e elevada no espaço infinito, todo o egoísmo mesquinho desaparece. Torno-me uma bola de cristal transparente. Não sou nada, vejo tudo. As correntes do ser universal circulam por mim. Sou parte ou partícula de Deus. O nome do amigo mais próximo soa então estranho e acidental. Ser irmãos, ser conhecidos, mestre ou servo é então uma trivialidade e uma perturbação. Sou amante da beleza imensurável e imortal. No deserto, encontro algo mais querido e íntimo do que nas ruas ou vilarejos. Na paisagem tranquila, e especialmente na linha distante do horizonte, o homem contempla algo tão belo quanto sua própria natureza. A maior alegria que os campos e as florestas oferecem é a sugestão de uma relação oculta entre o homem e o vegetal. Não estou sozinho e não sou ignorado. Eles acenam para mim e eu aceno para eles. O balançar dos galhos na tempestade é novo para mim e ao mesmo tempo antigo. Ele me surpreende, mas não é desconhecido. Seu efeito é como o de um pensamento mais elevado ou uma emoção melhor que me invade quando pensei que estava pensando corretamente ou fazendo o que é certo. No entanto, é certo que o poder de produzir essa alegria não reside na natureza, mas no homem, ou em uma harmonia entre ambos. É necessário usar esses prazeres com grande temperança, pois a natureza nem sempre está disfarçada com vestes festivas, mas o mesmo cenário que ontem exalava perfume e brilhava como para a folia das ninfas, hoje está coberto de melancolia. A natureza sempre usa as cores do espírito. Para um homem que sofre uma calamidade, o calor de seu próprio fogo carrega tristeza. Então, há uma espécie de desprezo pela paisagem, sentida por aquele que acabou de perder pela morte um amigo querido. O céu é menos grandioso à medida que se fecha sobre uma população de menor valor. Comodidade. Capítulo 2. Quem quer que considere a causa final do mundo, perceberá uma infinidade de usos que resultam disso. Todos eles podem ser classificados em uma das seguintes categorias: comodidade, beleza, linguagem e disciplina. Sob o nome geral de comodidade, classifico todas as vantagens que nossos sentidos devem à natureza. Este, claro, é um benefício temporário imediato, não último como seu serviço à alma. No entanto, embora seja algo simples, é perfeito em sua essência e é o único uso da natureza que todos os homens compreendem. A miséria do homem aparece como uma petulância infantil quando exploramos a provisão constante e prodigiosa que foi feita para seu sustento e deleite neste pequeno planeta verde que o transporta pelos céus. Que anjos inventaram estes esplêndidos adornos, estas ricas conveniências, este oceano de ar acima, este oceano de água abaixo, este firmamento de terra entre, este zodíaco de luzes, esta tenda de nuvens que caem, este manto listrado de climas, este ano de 4 estações, animais, fogo, água, pedras e grãos o servem. O campo é ao mesmo tempo seu piso, seu local de trabalho, seu playground, seu jardim e sua cama. Mais servos esperam pelo homem do que ele é capaz de perceber. A natureza, em seu ministério ao homem,
não é apenas o material, mas também o processo e o resultado. Todas as partes incessantemente trabalham umas nas mãos das outras para o benefício do homem. O vento semeia a semente. O sol evapora o mar. O vento leva o vapor para o campo. O gelo do outro lado do planeta condensa a chuva aqui. A chuva alimenta a planta. A planta alimenta o animal. E assim as circulações intermináveis da caridade divina nutrem o homem. As artes úteis são reproduções ou novas combinações, pela engenhosidade do homem, dos mesmos benfeitores naturais. Ele não espera mais pelos ventos favoráveis, mas, por meio do vapor, realiza a fábula do saco de Éolo e carrega os 32 ventos na caldeira de seu barco. Para diminuir o atrito, ele pavimenta o caminho com barras de ferro e, montando uma carruagem com uma carga de homens, animais e mercadorias atrás de si, ele atravessa o país, de cidade em cidade, como uma águia ou uma andorinha pelo ar. Pelo agregado dessas ajudas, como o rosto do mundo se transforma, da era de Noé até a de Napoleão. O homem pobre privado tem cidades, navios, canais, pontes construídos para ele. Ele vai ao correio e a raça humana corre em suas missões. À livraria, e a raça humana lê e escreve sobre tudo o que acontece, para ele. Ao tribunal, e as nações corrigem seus erros. Ele coloca sua casa na estrada, e a raça humana sai toda manhã, e remove a neve, e corta um caminho para ele. Mas não há necessidade de especificar detalhes nesta classe de usos. O catálogo é interminável, e os exemplos são tão óbvios que os deixarei para a reflexão do leitor, com a observação geral de que esse benefício mercenário é um que tem respeito a um bem maior. Um homem é alimentado, não para que ele possa ser alimentado, mas para que ele possa trabalhar. Beleza. Capítulo 3. Os antigos gregos chamavam o mundo de cosmos, beleza. Tal é a constituição de todas as coisas, ou tal é o poder plástico do olho humano, que as formas primárias, como o céu, a montanha, a árvore, o animal, nos dão um deleite em si mesmas. Um prazer que surge do contorno, da cor, do movimento e do agrupamento. Isso parece ser parcialmente devido ao próprio olho. O olho é o melhor dos artistas. Pela ação mútua de sua estrutura e das leis da luz, a perspectiva é produzida, integrando cada massa de objetos de qualquer caráter em um globo bem colorido e sombreado. De modo que, onde os objetos particulares são medíocres e sem efeito, a paisagem que eles formam é arredondada e simétrica. E assim como o olho é o melhor compositor, a luz é a primeira das pinturas. Não há objeto tão feio que uma luz intensa não torne belo, e o estímulo que ela proporciona ao sentido e uma espécie de infinitude que ela possui, como o espaço e o tempo, tornam toda a matéria alegre. Até o cadáver tem sua própria beleza, mas além dessa graça geral difundida pela natureza, quase todas as formas individuais são agradáveis ao olho, como é provado pelas nossas imitações incessantes de algumas delas, como a bolota, a uva, o pinhão, a espiga de trigo, o ovo, as asas e formas da maioria das aves, a garra do leão, a serpente, a borboleta, as conchas do mar, as chamas, as nuvens, os botões, as folhas e as formas de muitas árvores, como a palmeira. Para uma melhor consideração, podemos distribuir os aspectos da beleza de uma maneira tripartida. 1. Em primeiro lugar, a simples percepção das formas naturais é um deleite. A influência das formas e ações na natureza é tão necessária ao homem que, em suas funções mais baixas, parece estar na fronteira entre o comodismo e a beleza. Para o corpo e a mente que foram apertados por um trabalho ou companhia prejudiciais, a natureza é medicinal e restaura seu tom. O comerciante, o advogado sai da muralha e da artimanha da rua e vê o céu e as florestas e é novamente um homem. Em sua calma eterna, ele se encontra. A saúde do olho parece exigir um horizonte.
Nunca nos cansamos enquanto pudermos ver o suficiente. Mas em outras horas, a natureza satisfaz pela sua beleza e sem qualquer mistura de benefício corporal. Vejo o espetáculo da manhã do topo da colina em frente à minha casa, desde o amanhecer até o nascer do sol, com emoções que um anjo poderia compartilhar. As longas e finas barras de nuvens flutuam como peixes no mar de luz carmesim. Da terra, como uma margem, olho para aquele mar silencioso. Parece que participo de suas rápidas transformações. O encantamento ativo alcança meu pó, e eu me dilato e conspiro com o vento da manhã. Como a natureza nos edifica com poucos e baratos elementos. Dê-me saúde e um dia, e farei o orgulho dos imperadores ridículo. O amanhecer é minha Assíria. O pôr do sol e o nascer da lua são meu Pafos, e reinos inimagináveis de fadas. O meio-dia será minha Inglaterra dos sentidos e do entendimento. A noite será minha Alemanha de filosofia mística e sonhos. Menos excelente, exceto pela nossa menor suscetibilidade à tarde, foi o encanto, na noite passada, de um pôr do sol de janeiro. As nuvens do oeste se dividiram e subdividiram em flocos cor-de-rosa modulados com tons de suavidade indescritível. E o ar tinha tanta vida e doçura que era uma dor entrar dentro de casa. O que seria que a natureza queria dizer? Não havia significado num repouso vivo do vale atrás do moinho, que Homero ou Shakespeare não poderiam reformar para mim em palavras. As árvores sem folhas se tornam picos de chama no pôr do sol, com o leste azul como fundo, e as estrelas dos cálices mortos das flores, e cada caule murchado e restolho coberto de geada. Contribuem com algo para a música mudar. Os habitantes das cidades supõem que a paisagem rural é agradável apenas metade do ano. Eu me deleito com as graças da paisagem de inverno e acredito que somos tão tocados por ela quanto pelas influências generosas do verão. Para o olhar atento, cada momento do ano tem sua própria beleza, e no mesmo campo ele contempla a cada hora uma imagem que nunca foi vista antes e que nunca será vista novamente. Os céus mudam a cada momento, refletindo sua glória ou melancolia nas planícies abaixo. O estado da colheita nas fazendas ao redor altera a expressão da terra de semana em semana. A sucessão de plantas nativas nos pastos e beiras de estrada, que marcam o relógio silencioso pelo qual o tempo conta as horas de verão, fará até mesmo as divisões do dia sensíveis a um observador atento. As tribos de aves e insetos, como as plantas pontuais ao seu tempo, seguem-se umas às outras, e o ano tem espaço para todas. Ao longo dos cursos d'água, a variedade é ainda maior. Em julho, a pontederia azul ou planta de jacaré floresce em grandes leitos nas partes rasas do nosso agradável rio e se enche de borboletas amarelas em constante movimento. A arte não pode rivalizar com essa pompa de roxo e dourado. De fato, o rio é um festival perpétuo e ostenta a cada mês um novo ornamento. Mas essa beleza da natureza, que é vista e sentida como beleza, é a menor parte. As manifestações do dia, a manhã orvalhada, o arco-íris, as montanhas, os pomares em flor, as estrelas, a luz da lua, as sombras na água calma e assim por diante, se forem caçadas com demasiada ânsia, tornam-se apenas espetáculos e zombam de nós com sua irrealidade. Saia de casa para ver a lua e será apenas um brilho falso. Ela não agradará como quando sua luz ilumina sua jornada necessária. A beleza que brilha nas tardes amarelas de outubro, quem poderia capturá-la? Saia para encontrá-la, e ela se foi. É apenas uma miragem quando você olha das janelas da diligência. 2. A presença de um elemento superior, ou seja, do elemento espiritual, é essencial para a perfeição da beleza. A alta e divina beleza, que pode ser amada sem afetação, é aquela que se encontra em combinação com a vontade humana. A beleza é a marca que Deus coloca sobre a virtude. Toda ação natural é graciosa.
todo ato heróico também é decente e faz com que o lugar e os espectadores brilhem. Somos ensinados por grandes ações que o universo é a propriedade de cada indivíduo nele. Toda criatura racional tem toda a natureza como seu dote e patrimônio. É seu se ele quiser. Ele pode se despojar disso, pode se esconder em um canto e abdicar de seu reino, como a maioria dos homens faz, mas ele tem direito ao mundo por sua constituição. Na proporção da energia de seu pensamento e vontade, ele toma o mundo para si. Todas essas coisas pelas quais os homens aram, constroem ou navegam, obedecem à virtude, disse Salustio. Os ventos e as ondas, disse Gibbon, estão sempre ao lado dos mais hábeis navegadores. Assim são o sol, a lua e todas as estrelas do céu. Quando um ato nobre é realizado, talvez em um cenário de grande beleza natural, quando Leônidas e seus 300 mártires passam um dia morrendo, e o sol e a lua veem cada um olhar para eles uma vez no estreito desfiladeiro de Termópilas, quando Arnold Winkelried, nos Altos Alpes, sob a sombra da avalanche, reúne em seu lado um feixe de lanças austríacas para romper a linha para os seus companheiros, esses heróis não têm o direito de adicionar a beleza do cenário à beleza do feito? Quando a embarcação de Colombo se aproxima da costa da América, diante dela a praia cheia de selvagens fugindo de todas as suas cabanas de cana, o mar atrás e as montanhas roxas do arquipélago indiano ao redor, podemos separar o homem da cena viva? Não é o novo mundo que veste sua forma com seus coqueirais e savanas como uma capa adequada? Sempre a beleza natural se infiltra como o ar e envolve grandes ações. Quando Sir Harry Vane foi arrastado até o alto da colina da Torre, sentado em um trenó para sofrer a morte, como o campeão das leis inglesas, um dos membros da multidão gritou para ele: "Você nunca se sentou em um assento tão glorioso." Carlos II, para intimidar os cidadãos de Londres, fez com que o patriota Lord Russell fosse levado em um carro aberto pelas ruas principais da cidade a caminho da Furca. Mas, disse o biógrafo, a multidão imaginou que via a liberdade e a virtude sentadas ao seu lado. Em lugares privados, entre objetos sórdidos, um ato de verdade ou heroísmo parece imediatamente atrair para si o céu como seu templo, o sol como sua vela. A natureza estende seus braços para abraçar o homem, basta que seus pensamentos sejam de grandeza igual. Voluntariamente ela segue seus passos com a rosa e a violeta, e curva suas linhas de grandeza e graça para a decoração de seu querido filho. Basta que seus pensamentos sejam de esculpo igual, e a moldura se ajustará à imagem. Um homem virtuoso está em harmonia com suas obras e se torna a figura central da esfera visível. Homero, Píndaro, Sócrates, Fócion se associam adequadamente em nossa memória à geografia e ao clima da Grécia. O céu e a terra visíveis simpatizam com Jesus, e na vida cotidiana, quem quer que tenha visto uma pessoa de caráter poderoso e feliz gênio, terá notado como ele facilmente leva tudo consigo, as pessoas, as opiniões e o dia, e a natureza se torna auxiliar de um homem. Há ainda outro aspecto sobre o qual a beleza do mundo pode ser vista, ou seja, como se torna um objeto do intelecto. Além da relação das coisas com a virtude, elas têm uma relação com o pensamento. O intelecto busca a ordem absoluta das coisas, como elas estão, na mente de Deus, e sem as cores da afeição. Os poderes intelectuais e ativos parecem suceder-se, e a atividade exclusiva de um gera a atividade exclusiva do outro. Há algo de hostil em cada um para com o outro, mas são como os períodos alternados de alimentação e trabalho nos animais. Cada um prepara e será seguido pelo outro. Portanto, a beleza, que em relação às ações, como vimos, vem sem ser procurada e vem porque não é procurada, permanece para a apreensão e busca do intelecto. E então, por sua vez, da potência ativa. Nada divino morre. Todo o bem é eternamente reprodutivo. A beleza da natureza se reforma na mente, e não para uma contemplação estéril, mas para uma nova criação. Todos os homens são, em algum grau, impressionados pela face do mundo. Alguns homens até com prazer. Esse amor pela beleza é o gosto.
Outros têm o mesmo amor em tal excesso que, não contentes em admirar, buscam incorporá-lo em novas formas. A criação da beleza é a arte. A produção de uma obra de arte lança a luz sobre o mistério da humanidade. Uma obra de arte é um abstrato ou epítome do mundo. É o resultado ou expressão da natureza em miniatura. Pois, embora as obras da natureza sejam inumeráveis e todas diferentes, o resultado ou expressão de todas elas é semelhante e única. A natureza é um mar de formas radicalmente semelhantes e até únicas. Uma folha, um raio de sol, uma paisagem, o oceano, fazem uma impressão análoga na mente. O que é comum a todas elas, aquela perfeição e harmonia, é a beleza. O padrão da beleza é o circuito inteiro das formas naturais, a totalidade da natureza. O que os italianos expressaram ao definir a beleza como il più nell'uno. Nada é totalmente belo sozinho. Nada é belo senão no todo. Um único objeto é belo apenas na medida em que sugere essa graça universal. O poeta, o pintor, o escultor, o músico, o arquiteto, buscam cada um concentrar esse brilho do mundo em um único ponto, e cada um, em sua obra, satisfazer o amor pela beleza que o estimula a produzir. Assim, a arte é uma natureza passada pelo alambique do homem. Assim, na arte, a natureza trabalha através da vontade de um homem cheio da beleza de suas primeiras obras. O mundo, assim, existe para a alma para satisfazer o desejo de beleza. Este elemento eu chamo de um fim último. Nenhuma razão pode ser pedida ou dada para que a alma busque a beleza. A beleza, em seu sentido mais amplo e profundo, é uma expressão do universo. Deus é o todo belo. A verdade, a bondade e a beleza são apenas diferentes faces do mesmo todo. Mas a beleza na natureza não é o fim último. Ela é o arauto da beleza interior e eterna, e não é apenas um bem sólido e satisfatório. Ela deve se apresentar como uma parte e não ainda a última ou mais alta expressão da causa final da natureza. Linguagem. Capítulo 4. A linguagem é um terceiro uso que a natureza submete ao homem. A natureza é o veículo, e em 3 graus. As palavras são sinais de fatos naturais. Fatos naturais particulares são símbolos de fatos espirituais particulares. A natureza é o símbolo do espírito. As palavras são sinais de fatos naturais. O uso da história natural é nos dar auxílio na história sobrenatural. O uso da criação exterior para nos dar linguagem para os seres e mudanças da criação interior. Cada palavra que é usada para expressar um fato moral ou intelectual, se rastreada até sua raiz, é encontrada como emprestada de alguma aparência material. Direito significa reto, errado significa torcido. Espírito primariamente significa vento. Transgressão, o cruzamento de uma linha. Supercilioso, o levantar da sobrancelha. Dizemos coração para expressar emoção, cabeça para denotar pensamento, e pensamento e emoção são palavras emprestadas de coisas sensíveis, agora apropriadas à natureza espiritual. A maior parte do processo pelo qual essa transformação é feita está oculta para nós no tempo remoto em que a linguagem foi formada, mas a mesma tendência pode ser observada diariamente nas crianças. Crianças e selvagens usam apenas substantivos ou nomes de coisas, que convertem em verbos e aplicam a atos mentais análogos. 2. Mas esta origem de todas as palavras que transmitem um significado espiritual, um fato tão conspícuo na história da linguagem, é nossa menor dívida com a natureza. Não são apenas as palavras que são emblemáticas, as coisas também o são. Cada fato natural é um símbolo de algum fato espiritual. Cada aparência na natureza corresponde a um estado da mente, e esse estado da mente só pode ser descrito apresentando essa aparência natural como sua imagem. Um homem enfurecido é um leão, um homem astuto é uma falsuca, um homem firme é uma rocha, um homem sábio é uma tocha. Um cordeiro é a inocência, uma serpente é uma malícia astuta. As flores nos expressam as feições delicadas.
Luz e escuridão são nossas expressões familiares para conhecimento e ignorância, e calor para o amor. A distância visível atrás e à frente de nós é, respectivamente, nossa imagem de memória e esperança. Quem olha para um rio em uma hora meditativa e não é lembrado do fluxo de todas as coisas? Jogue uma pedra no rio e os círculos que se propagam são o belo tipo de toda a influência. O homem está consciente de uma alma universal dentro ou por trás de sua vida individual, na qual, como num firmamento, as naturezas da justiça, verdade, amor, liberdade surgem e brilham. Esta alma universal ele chama de razão. Não é minha nem tua, nem dele, mas nós somos dela. Somos sua propriedade e homens. E o céu azul, no qual a terra privada está enterrada, o céu com sua calma eterna, cheio de esferas imortais, é o tipo de razão. O que, intelectualmente considerado, chamamos de razão, considerado em relação à natureza, chamamos de espírito. O espírito é o Criador. O espírito tem vida em si mesmo. E o homem, em todas as idades e países, o incorpora em sua linguagem como o Pai. É fácil perceber que não há nada de sorte ou caprichosa nessas analogias, mas que elas são constantes e perpassam a natureza. Não são os sonhos de alguns poetas aqui e ali, mas o homem é um analista e estuda relações em todos os objetos. Ele está colocado no centro dos seres, e um raio de relação passa de cada ser para ele. E nem o homem pode ser compreendido sem esses objetos, nem esses objetos sem o homem. Todos os fatos da história natural, tomados por si mesmos, não têm valor, mas são estéreis, como um único sexo. Mas ao casá-los com a história humana, eles estão cheios de vida. Toda a flora, todos os volumes de Linneu e Buffon são catálogos secos de fatos, mas o mais trivial desses fatos, o hábito de uma planta, os órgãos, ou o trabalho ou o som de um inseto, aplicados à ilustração de um fato na filosofia intelectual, ou, de qualquer maneira, associados à natureza humana, nos afetam de maneira mais viva e agradável. A semente de uma planta, aqui afetivas analogias na natureza humana, essa pequena fruta é utilizada em todo o discurso, até a voz de Paulo, que chama o corpo humano de semente. É semeado corpo natural. É ressuscitado corpo espiritual. O movimento da Terra ao redor de seu eixo e ao redor do Sol faz o dia e o ano. Estes são certos valores de luz e calor brutos. Mas não há intenção de uma analogia entre a vida do homem e as estações? E as estações não ganham grandeza ou patos dessa analogia? Os instintos da formiga são muito irrelevantes, considerados como sendo da formiga. Mas no momento em que um raio de relação é visto se estender dela para o homem, e o pequeno trabalhador é visto como um monitor, um pequeno corpo com um grande coração, então todos os seus hábitos, até aquele recentemente observado de que ela nunca dorme, tornam-se sublimes. Por causa dessa correspondência radical entre as coisas visíveis e os pensamentos humanos, os selvagens, que têm apenas o que é necessário, conversam em figuras. À medida que retrocedemos na história, a linguagem se torna mais pitoresca até sua infância, quando é toda poesia. Ou todos os fatos espirituais são representados por símbolos naturais. Os mesmos símbolos são encontrados como os elementos originais de todas as línguas. Além disso, tem sido observado que os idiomas de todas as línguas se aproximam entre si em passagens de maior eloquência e poder. E como esta é a primeira linguagem, também é a última. Essa dependência imediata da linguagem em relação à natureza, essa conversão de um fenômeno externo em um tipo de algo na vida humana, nunca perde seu poder de nos afetar. É isso que dá aquele tempero à conversa de um agricultor de natureza forte ou de um homem do interior que todos os homens apreciam. Implicidade de seu caráter, ou seja, de seu amor pela verdade e seu desejo de comunicá-la sem perdas. A corrupção do homem é seguida pela corrupção da linguagem. Quando a simplicidade de caráter e a soberania das ideias são quebradas pela prevalência de desejos secundários, como o desejo de riquezas, prazer, poder e fama,
e a duplicidade e a falsidade tomam um lugar da simplicidade e da verdade, o poder sobre a natureza, como intérprete da vontade, é, em certa medida, perdido. Novas imagens deixam de ser criadas, e as palavras antigas são pervertidas para representar coisas que não são. Uma moeda de papel é empregada, quando não há ouro nos cofres. Com o tempo, a fraude se torna evidente e as palavras perdem todo o poder de estimular o entendimento ou as afeições. Centenas de escritores podem ser encontrados em cada nação longamente civilizada, que por um curto período acreditam e fazem outros acreditarem que veem e expressam verdades, mas que não são capazes de vestir um único pensamento em seu traje natural, alimentando-se inconscientemente da linguagem criada pelos primeiros escritores do país, ou seja, aqueles que se baseiam primariamente na natureza. Mas os homens sábios perfuram essa dicção podre e prendem as palavras novamente às coisas visíveis, de modo que a linguagem pitoresca é ao mesmo tempo um certificado impositivo de que aquele que a emprega é um homem em aliança com a verdade e com Deus. No momento em que nosso discurso sobe acima da linha de base dos fatos familiares e é inflamado pela paixão ou exaltado pelo pensamento, ele se veste de imagens. Um homem que conversa de maneira sincera, se observar seus processos intelectuais, descobrirá que uma imagem material mais ou menos luminosa surge em sua mente, simultaneamente com cada pensamento, que fornece o vestuário do pensamento. Daí, uma boa escrita e um discurso brilhante são alegorias perpétuas. Essa imaginação é espontânea. Ela é a fusão da experiência com a ação presente da mente. É criação própria. É a obra da causa original através dos instrumentos que ele já fez. Esses fatos podem sugerir a vantagem que a vida no campo possui para uma mente poderosa em relação à vida artificial e restrita das cidades. Sabemos mais pela natureza do que conseguimos comunicar à vontade. Sua luz flui para a mente continuamente, e esquecemos de sua presença. O poeta, o orador criado nos bosques, cujos sentidos foram alimentados por suas mudanças suaves e apaziguadoras, ano após ano, sem intenção e sem atenção, não perderá sua lição completamente, no estrondo das cidades ou na confusão da política. Muito tempo depois, em meio à agitação e ao terror nos conselhos nacionais, na hora da Revolução, essas imagens solenes reaparecerão em seu brilho matinal como símbolos e palavras adequadas aos pensamentos que os eventos passantes despertarão. Ao chamado de um nobre sentimento, novamente as florestas ondulam, os pinheiros murmuram, o rio rola e brilha, e o gado mugirá nas montanhas como ele viu e ouviu em sua infância. E com essas formas, os feitiços da persuasão, as chaves do poder estão colocadas em suas mãos. Assim, somos assistidos pelos objetos naturais na expressão de significados particulares. Mas quão grande seria uma linguagem para transmitir essas informações minuciosas? Precisava de tantas raças nobres de criaturas, dessa profusão de formas, dessa multidão de orbes no céu, para fornecer ao homem o dicionário e a gramática de sua fala municipal? Enquanto usamos essa grandiosa cifra para agilizar os assuntos de nossa panela e chaleira, sentimos que ainda não a utilizamos em sua totalidade, nem somos capazes de fazê-lo. Somos como viajantes usando as cinzas de um vulcão para assar seus ovos. Embora vejamos que ela está sempre pronta para vestir o que queremos dizer, não podemos evitar a questão: será que os caracteres não são significativos por si mesmos? O mundo é emblemático. As partes da fala são metáforas, porque toda a natureza é uma metáfora da mente humana. As leis da natureza moral correspondem às da matéria, como o rosto no espelho. O mundo visível e a relação de suas partes é o mostrador do invisível. Os axiomas da física traduzem as leis da ética. Assim, o todo é maior que a parte. A reação é igual à ação. O menor peso pode levantar o maior, a diferença de peso sendo compensada pelo tempo,
e muitas outras proposições do mesmo tipo, que têm um sentido ético assim como físico. Estas proposições têm um sentido muito mais amplo e universal quando aplicadas à vida humana, do que quando restritas ao uso técnico. Da mesma forma, as palavras memoráveis da história e os provérbios das nações geralmente consistem em um fato natural, selecionado como uma imagem ou parábola de uma verdade moral. Assim, pedra que rola não cria musgo, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Um aleijado no caminho certo vence um corredor no caminho errado. Faça feno enquanto o sol brilha. É difícil carregar um copo cheio. Vinagre é filho do vinho. A última gota quebra as costas do camelo. Árvores de longa vida fazem raízes primeiro, e assim por diante. Em seu sentido primário, esses são fatos triviais, mas os repetimos pelo valor de seu importo analógico. O que é verdadeiro nos provérbios é verdadeiro para todas as fábulas, parábolas e alegorias. Essa relação entre a mente e a matéria não é uma invenção de algum poeta, mas está na vontade de Deus e por isso é livre para ser conhecida por todos os homens. Ela se revela aos homens ou não se revela. Quando, em horas felizes, ponderamos esse milagre, o sábio duvida se, em todos os outros momentos, não está cego e surdo. Podem essas coisas ser e nos dominar como uma nuvem de verão, sem nossa admiração especial? Pois o universo se torna transparente e a luz de leis superiores às suas próprias brilha através dele. Este é o problema constante que tem exercido a admiração e o estudo de todos os grandes gênios desde o início do mundo, desde a era dos egípcios e dos brâmanes até a de Pitágoras, Platão, Bacon, Leibniz e Swedenborg. Ali está a esfinge à beira do caminho, e de era em era, à medida que cada profeta passa, ele tenta sua sorte em decifrar seu enigma. Parece haver uma necessidade no espírito de manifestar-se em formas materiais. E dia e noite, rio e tempestade, besta e pássaro, ácido e alcalino, preexistem em ideias necessárias na mente de Deus, e são o que são em virtude de afeições precedentes no mundo espiritual. Um fato é o fim ou a última consequência do espírito. A criação visível é o termo ou a circunferência do mundo invisível. Objetos materiais, disse um filósofo francês, são necessariamente tipos de escórias dos pensamentos substanciais do Criador, que devem sempre preservar uma relação exata com sua origem primeira. Em outras palavras, a natureza visível deve ter um lado espiritual e moral. Esta doutrina é abstrusa, e embora as imagens de vestimenta, escórias, espelho, etc., possam estimular a fantasia, devemos convocar a ajuda de expositores mais sutis e vitais para torná-la clara. Toda a Escritura deve ser interpretada pelo mesmo Espírito que a gerou. É a lei fundamental da crítica. Uma vida em harmonia com a natureza, o amor pela verdade e pela virtude, purificarão os olhos para entender seu texto. Gradualmente, podemos chegar a conhecer o sentido primitivo dos objetos permanentes da natureza, de modo que o mundo seja para nós um livro aberto e cada forma significativa de sua vida oculta e causa final. Um novo interesse nos surpreende, enquanto, sob a visão agora sugerida, contemplamos a assustadora extensão e quantidade de objetos, pois todo objeto visto corretamente desbloqueia uma nova faculdade da alma. Aquilo que era verdade inconsciente torna-se, quando interpretado e definido em um objeto, parte do domínio do conhecimento, uma nova arma no arsenal do poder. Disciplina. Capítulo 5. À luz do significado da natureza, chegamos imediatamente a um novo fato. A natureza é uma disciplina. Esse uso do mundo inclui os usos anteriores como partes de si mesmo. O espaço, o tempo, a sociedade, o trabalho, o clima, o alimento, a locomoção, os animais, as forças mecânicas,
oferecem-nos lições sinceras, dia após dia, cujo significado é ilimitado. Eles educam tanto o entendimento quanto a razão. Cada propriedade da matéria é uma escola para o entendimento. Sua solidez ou resistência, sua inércia, sua extensão, sua forma, sua divisibilidade. O entendimento soma, divide, combina, mede e encontra alimento e espaço para sua atividade nesse cenário digno. Enquanto isso, a razão transfere todas essas lições para seu próprio mundo de pensamento ao perceber a analogia que une matéria e mente. 1. A natureza é uma disciplina do entendimento em verdades intelectuais. Nosso trato com objetos sensíveis é um exercício constante nas lições necessárias de diferença, semelhança, ordem, ser e parecer, de arranjo progressivo, de ascensão do particular ao geral e de combinação de forças múltiplas para um único fim. Proporcional à importância do órgão a ser formado, é o extremo cuidado com que sua educação é provida, um cuidado que não é omitido em nenhum caso. Que treinamento tedioso, dia após dia, ano após ano, sem fim, para formar o senso comum. Que contínua reprodução de aborrecimentos, inconveniências, dilemas. Que regozijo sobre nós por parte de homens insignificantes, que disputas de preços, que cálculos de interesses, e tudo isso para formar a mão da mente, para nos ensinar que bons pensamentos não são melhores do que bons sonhos, a menos que sejam executados. O mesmo serviço útil é desempenhado pela propriedade e seus sistemas derivados de dívida e crédito. Dívida. A dívida esmagadora, cujo rosto de ferro a viúva, o órfão e os filhos do gênio temem e odeiam. Dívida, que consome tanto tempo, que tanto paralisa e desanima um grande espírito com cuidados que parecem tão mesquinhos, é um preceptor cujas lições não podem ser dispensadas, sendo mais necessária justamente para aqueles que mais sofrem com ela. Além disso, a propriedade, que foi bem comparada à neve, se hoje cai nivelada, amanhã será soprada em montes. É a ação superficial de uma maquinaria interna, como o ponteiro no mostrador de um relógio. Embora seja agora a ginástica do entendimento, está acumulando, na previsão do espírito, a experiência em leis mais profundas. O caráter e a fortuna de um indivíduo são profundamente influenciados pelas menores desigualdades na cultura do entendimento, por exemplo, na percepção de diferenças. É por isso que existem o espaço e o tempo, para que o homem saiba que as coisas não estão amontoadas e indistintas, mas separadas e individuais. Um sino e um arado têm cada um sua utilidade, e nenhum pode desempenhar a função do outro. A água é boa para beber, o carvão para queimar, a lã para vestir, mas a lã não pode ser bebida, nem a água afiada, nem o carvão comido. O homem sábio demonstra sua sabedoria na separação, na gradação, e sua escala de criaturas e méritos é tão ampla quanto a natureza. Os tolos não têm amplitude em sua escala, supondo que todos os homens são iguais. O que não é bom, eles chamam de pior, e o que não é odioso, eles chamam de melhor. Da mesma forma que a atenção cuidadosa à natureza forma em nós, ela não perdoa erros. Seu sim é sim, e seu não é não. Os primeiros passos na agricultura, astronomia, zoologia, aqueles primeiros passos que o fazendeiro, o caçador e o marinheiro dão, ensinam que os dados da natureza estão sempre viciados, que em seus montes e detritos estão ocultos resultados certos e úteis. Quão calmamente, com que generosidade, a mente apreende, uma após outra, as leis da física. Que emoções nobres dilatam o mortal ao adentrar os conselhos da criação e sentir, através do conhecimento, o privilégio de ser? Sua percepção o refina. A beleza da natureza brilha em seu próprio peito. O homem é maior por poder ver isso,
E o universo é menor, pois as relações de tempo e espaço desaparecem à medida que as leis são compreendidas. Aqui, mais uma vez, somos impressionados e até intimidados pela imensidão do universo a ser explorado. O que sabemos é um ponto em relação ao que não sabemos. Abra qualquer jornal recente de ciência e pese os problemas sugeridos sobre luz, calor, eletricidade, magnetismo, fisiologia, geologia e julgue se o interesse pela ciência natural provavelmente será esgotado em breve. Passando por muitos aspectos da disciplina da natureza, não devemos deixar de especificar dois. 2. Os objetos sensíveis se conformam às premonições da razão e refletem a consciência. Todas as coisas são morais e, em suas mudanças ilimitadas, possuem uma referência constante à natureza espiritual. Por isso, a natureza é gloriosa em forma, cor e movimento. Cada globo no céu mais remoto, cada mudança química desde o cristal mais rudo até as leis da vida, cada transformação da vegetação, do princípio inicial de crescimento no olho de uma folha até a floresta tropical e as minas de carvão antediluvianas, cada função animal, da esponja até Hércules, sugere ou proclama ao homem as leis do certo e do errado, ecoando os 10 mandamentos. Por isso a natureza é sempre aliada da religião. Empresta todo o seu esplendor e riquezas ao sentimento religioso. Profetas e sacerdotes, como Davi, Isaías e Jesus, beberam profundamente dessa fonte. Esse caráter ético penetra tão profundamente o âmago da natureza, que parece ser o propósito pelo qual ela foi criada. Qualquer objetivo privado alcançado por um membro ou parte é também sua função pública e universal, e nunca é omitido. Nada na natureza se esgota em seu primeiro uso. Quando algo cumpre plenamente um propósito, ele se renova completamente para um serviço ulterior. Em Deus, cada fim é convertido em um novo meio. Assim, o uso da utilidade, considerado isoladamente, é baixo e insignificante. Mas, para a mente, é uma educação na doutrina do uso, ou seja, que algo é bom apenas na medida em que serve. Que a cooperação de partes e esforços para a produção de um fim é essencial a qualquer ser. A primeira e mais grosseira manifestação dessa verdade é nosso treinamento inevitável e muitas vezes detestado em valores e necessidades, como no milho e na carne. Já foi ilustrado que todo processo natural é uma versão de uma sentença moral. A lei moral está no centro da natureza e irradia até a sua circunferência. É a essência e a substância de cada elemento, cada relação e cada processo. Todas as coisas com as quais lidamos nos pregam lições. O que é uma fazenda, senão um evangelho mudo? A palha e o trigo, as ervas daninhas e as plantas. A praga, a chuva, os insetos, o sol, tudo é um símbolo sagrado. Desde o primeiro sulco da primavera até o último monte de feno que a neve do inverno alcança nos campos. Mas o marinheiro, o pastor, o mineiro e o comerciante em seus respectivos ambientes têm cada um uma experiência exatamente paralela, que leva à mesma conclusão, porque todas as organizações são fundamentalmente semelhantes. Não se pode duvidar que esse sentimento moral, que permeia o ar, cresce no grão e impregna as águas do mundo, é absorvido pelo homem e se infiltra em sua alma. A influência moral da natureza sobre cada indivíduo é a quantidade de verdade que ela ilustra para ele. Quem pode medir isso? Quem pode imaginar quanta firmeza a rocha batida pelo mar ensinou ao pescador? Quanta tranquilidade foi refletida para o homem pelo céu azul, sob cujas profundezas imaculadas os ventos impulsionam eternamente rebanhos de nuvens tempestuosas sem deixar rugas ou manchas? Quanta indústria, providência e afeição aprendemos com a pantomima dos animais! Que pregador perspicaz de autocontrole é o fenômeno variável da saúde! Aqui é especialmente aprendida a unidade da natureza, a unidade na variedade, que nos encontra em todos os lugares. Toda a infinita variedade de coisas causa uma impressão idêntica. Xenófanes se queixou em sua velhice de que, onde quer que olhasse, todas as coisas retornavam à unidade.
Ele estava cansado de ver a mesma entidade na tediosa variedade de formas. A fábula de Proteu tem uma verdade cordial. Uma folha, uma gota, um cristal, um momento de tempo estão relacionados ao todo e participam da perfeição do todo. Cada partícula é um microcosmo e reflete fielmente a semelhança do mundo. Não existem apenas semelhanças nas coisas cuja analogia é óbvia, como quando detectamos o tipo da mão humana na nadadeira do fóssil de um saurópode, mas também em objetos nos quais há grande falta de semelhança superficial. Assim, a arquitetura é chamada de música congelada por de Stael e Goethe. Vitruvius pensava que um arquiteto deveria ser um músico. Uma igreja gótica, disse Coleridge, é uma religião petrificada. Michelangelo sustentava que para um arquiteto o conhecimento de anatomia é essencial. Nos oratórios de Haydn, as notas apresentam à imaginação não apenas movimentos, como os da cobra, do cervo e do elefante, mas também cores, como a grama verde. A lei dos sons harmônicos reaparece nas cores harmônicas. O granito se diferencia em suas leis apenas pela quantidade de calor, da mesma forma que o rio que o desgasta. O rio, enquanto flui, se assemelha ao ar que flui sobre ele. O ar se assemelha à luz que o atravessa com correntes mais sutis. A luz se assemelha ao calor que a acompanha através do espaço. Cada criatura é apenas uma modificação da outra. A semelhança entre elas é maior do que a diferença, e sua lei radical é a mesma. Uma regra de uma arte ou uma lei de uma organização se mantém verdadeira em toda a natureza. Tão íntima é essa unidade que é fácil perceber que ela está sob a camada mais profunda da natureza e traz sua origem no espírito universal, pois ela permeia o pensamento também. Toda verdade universal que expressamos em palavras implica ou supõe toda outra verdade. Omni verum vero consonat. É como um grande círculo em uma esfera, compreendendo todos os círculos possíveis, que, no entanto, podem ser desenhados e compreendê-la da mesma maneira. Toda a verdade, assim, é o eu absoluto visto de um lado, mas ele tem inúmeros lados. A unidade central é ainda mais evidente nas ações. As palavras são órgãos finitos da mente infinita. Elas não conseguem cobrir as dimensões do que é a verdade. Elas quebram, cortam e empobrecem a verdade. Uma ação é a perfeição e a publicação do pensamento. Uma ação correta parece preencher os olhos e estar relacionada a toda a natureza. O homem sábio, ao fazer uma coisa, faz tudo. Ou, na única coisa que faz corretamente, ele vê a semelhança de tudo o que é feito corretamente. Palavras e ações não são atributos da natureza bruta. Elas nos introduzem à forma humana, da qual todas as outras organizações parecem ser degradações. Quando isso aparece entre tantos outros que a cercam, o espírito a prefere a todas as outras. Ele diz: de tais como este eu tirei alegria e conhecimento. Em tais como este eu encontrei e contemplei a mim mesmo. Falarei com ele. Ele pode falar de volta. Ele pode me oferecer pensamento já formado e vivo. Na verdade, o olho, a mente, está sempre acompanhado por essas formas, masculina e feminina. E essas são incomparavelmente as informações mais ricas sobre o poder e a ordem que estão no coração das coisas. Infelizmente, cada uma delas carrega as marcas de algum tipo de lesão, é marcada e superficialmente defeituosa. No entanto, muito diferente da natureza surda e muda ao seu redor, todas essas formas repousam como canos de fontes no mar insondável do pensamento e da virtude, para o qual elas são as únicas entradas entre todas as organizações. Seria uma investigação agradável seguir em detalhes o ministério deles para a nossa educação, mas onde isso pararia? Estamos associados na vida adolescente e adulta a alguns amigos, que, como céus e águas, são coextensivos com nossa ideia, que, respondendo a cada uma das afeições da alma, satisfazem nosso desejo nesse aspecto, a quem não temos poder de colocar a uma distância focal de nós, de modo que possamos corrigir ou até mesmo analisar. Não podemos deixar de amá-los. Quando muito do nosso convívio com um amigo nos forneceu um padrão de excelência e aumentou nosso respeito pelos recursos de Deus, que assim envia uma pessoa real para superar nosso ideal,
quando ele se tornou, além disso, um objeto de pensamento e, enquanto seu caráter mantém todo o seu efeito inconsciente, é convertido na mente em uma sabedoria sólida e doce, é um sinal para nós de que sua missão está se encerrando, e ele geralmente se retira de nossa vista em pouco tempo. Idealismo, capítulo 6. Assim, o significado indescritível, mas inteligível e prático, do mundo é transmitido ao homem, o aluno imortal, em cada objeto dos sentidos. Para esse único fim da disciplina, todas as partes da natureza conspiram. Uma nobre dúvida sugere-se constantemente, se esse fim não seria a causa final do universo, e se a natureza existe externamente. É uma explicação suficiente para essa aparência que chamamos de mundo, que Deus ensinará a uma mente humana, tornando-a receptora de um certo número de sensações congruentes, que chamamos de Sol e Lua, homem e mulher, casa e comércio. Na minha total impotência para testar a autenticidade do relatório dos meus sentidos, para saber se as impressões que eles fazem em mim correspondem aos objetos externos, qual a diferença se Órion está lá em cima no céu ou se algum deus pinta a imagem no firmamento da alma? As relações das partes e o fim do todo permanecendo os mesmos, qual a diferença se a terra e o mar interagem e os mundos giram e se entrelaçam sem número ou fim, profundo se abrindo sob o profundo e galáxia equilibrando galáxia através do espaço absoluto? Ou se, sem relações de tempo e espaço, as mesmas aparências são escritas na constante fé do homem? Seja a natureza uma existência substancial ou apenas no apocalipse da mente, é igualmente útil e igualmente venerável para mim. Seja o que for, é ideal para mim enquanto eu não puder testar a precisão dos meus sentidos. Os frívolos divertem-se com a teoria do ideal, como se suas consequências fossem um burlesco. Como se afetassem a estabilidade da natureza. Certamente não afeta. Deus nunca brinca conosco, e não comprometerá o fim da natureza, permitindo qualquer inconsequência em seu processo. Qualquer desconfiança na permanência das leis paralisaria as faculdades do homem. A permanência delas é respeitada com santidade, e sua fé nelas é perfeita. As rodas e molas do homem estão todas ajustadas à hipótese da permanência da natureza. Não somos construídos como um navio para ser lançado, mas como uma casa para permanecer. É uma consequência natural dessa estrutura que, enquanto os poderes ativos predominam sobre os reflexivos, resistimos com indignação a qualquer sugestão de que a natureza seja mais efêmera ou mutável do que o espírito. O corretor, o carpinteiro, o ferreiro, o cobrador de pedágio ficam muito descontentes com a insinuação. Mas, enquanto concordamos inteiramente com a permanência das leis naturais, a questão da existência absoluta da natureza ainda permanece em aberto. É o efeito uniforme da cultura sobre a mente humana não abalar nossa fé na estabilidade dos fenômenos particulares, como calor, água, azoto, mas nos levar a considerar a natureza como um fenômeno, não uma substância. Atribuir existência necessária ao espírito, considerar a natureza como um acidente e um efeito. Aos sentidos e ao entendimento não renovado, pertence uma espécie de crença instintiva na existência absoluta da natureza. Na visão deles, o homem e a natureza estão indissoluvelmente ligados. As coisas são finais e eles nunca olham além de sua esfera. A presença da razão prejudica essa fé. O primeiro esforço do pensamento tende a relaxar esse despotismo dos sentidos, que nos prende à natureza como se fôssemos uma parte dela, e nos mostra a natureza afastada e, por assim dizer, flutuando. Até que essa agência superior intervenha, o olho animal vê com incrível precisão contornos nítidos e superfícies coloridas. Quando o olho da razão se abre, aos contornos e superfícies são imediatamente adicionados graça e expressão. Estes procedem da imaginação e da afeição, e atenuam um pouco a distinta angularidade dos objetos. Se a razão for estimulada a uma visão mais profunda,
Os contornos e superfícies se tornam transparentes e já não são vistos. Causas e espíritos são vistos através deles. Os melhores momentos da vida são esses deliciosos despertares dos poderes superiores e o reverente afastamento da natureza diante de seu Deus. Vamos proceder para indicar os efeitos da cultura. 1. Nossa primeira instituição na filosofia ideal é uma sugestão da própria natureza. A natureza é feita para conspirar com o espírito para nos emancipar. Certas mudanças mecânicas, uma pequena alteração em nossa posição local, nos alerta para um dualismo. Somos estranhamente afetados ao ver a costa de um navio em movimento, de um balão, ou através dos tons de um céu incomum. A menor mudança em nosso ponto de vista dá ao mundo todo um ar pictórico. Um homem que raramente anda de carro precisa apenas entrar em uma carruagem e atravessar sua própria cidade para transformar a rua em um teatro de marionetes. Os homens, as mulheres, falando, correndo, barganhando, brigando. O mecânico sério, o vagabundo, o mendigo, os meninos, os cachorros, são fora da realidade de imediato, ou pelo menos completamente desapegados de qualquer relação com o observador, sendo vistos como seres aparentes, não substanciais. Quais novos pensamentos são sugeridos ao ver um campo familiar, no rápido movimento do trem? Não, os objetos mais habituais façam uma mudança muito leve no ponto de visão, nos agradam mais. Em uma câmara escura, o carrinho do açougueiro e a figura de um de nossos familiares nos divertem. Assim, um retrato de um rosto bem conhecido nos satisfaz. Vire os olhos de cabeça para baixo, olhando para a paisagem através das suas pernas. E que agradável é a imagem, embora você tenha visto ela a qualquer momento nesses 20 anos. Nesses casos, por meios mecânicos, é sugerida a diferença entre o observador e o espetáculo, entre o homem e a natureza. Daí surge um prazer misturado com reverência. Posso dizer que um baixo grau do sublime é sentido pelo fato, provavelmente, de que o homem é aqui alertado de que, enquanto o mundo é um espetáculo, algo nele mesmo é estável. De maneira mais elevada, o poeta comunica o mesmo prazer. Com alguns traços ele delineia, como no ar, o sol, a montanha, o acampamento, a cidade, o herói, a donzela, não diferentes do que os conhecemos, mas apenas elevados do chão e flutuando diante dos olhos. Ele desfaz a terra e o mar, faz com que girem ao redor do eixo de seu pensamento primordial e os dispõe de novo. Possuído por uma paixão heróica, ele usa a matéria como símbolos disso. O homem sensorial conforma os pensamentos às coisas. O poeta conforma as coisas aos seus pensamentos. O primeiro considera a natureza como enraizada e firme, o outro como fluida, e imprime seu ser nela. Para ele, o mundo refratário é dúctil e flexível. Ele investe poeira e pedras com humanidade e as torna palavras da razão. A imaginação pode ser definida como uso que a razão faz do mundo material. Shakespeare possui o poder de subordinar a natureza para fins de expressão mais do que todos os poetas. Sua musa imperial joga a criação como um brinquedo de mão em mão e a usa para personificar qualquer capricho de pensamento que esteja no auge de sua mente. Os espaços mais remotos da natureza são visitados e as coisas mais distantes são trazidas juntas por uma conexão espiritual sutil. Tornamo-nos conscientes de que a magnitude das coisas materiais é relativa e todos os objetos encolhem e se expandem para servir à paixão do poeta. Assim, em seus sonetos, os cantos dos pássaros, os perfumes e as cores das flores, ele os encontra como a sombra de sua amada. O tempo, que a mantém afastada dele, é seu baú. A suspeita que ela despertou é seu ornamento. O ornamento da beleza é suspeito. Um corvo que voa no ar mais doce do céu. Sua paixão não é fruto do acaso. Ela cresce, enquanto ele fala para uma cidade ou um estado. Não, ela foi construída longe do acidente. Não sofre na pompa sorridente, nem cai sob a testa do descontentamento opressor. Não teme a política, essa herege, que trabalha com contratos de horas contadas, mas, sozinha, permanece enormemente política. Na força de sua constância, as pirâmides parecem-lhe recentes e transitórias.
A frescura da juventude e do amor o cega com sua semelhança com a manhã. Tire esses lábios, que tão docemente foram negados. E esses olhos, o amanhecer, luzes que enganam a manhã. Essa beleza selvagem dessa hipérbole, posso dizer em passagem, não seria fácil de igualar na literatura. Essa transfiguração, pela qual todos os objetos materiais passam através da paixão do poeta, esse poder que ele exerce para diminuir o grande, para magnificar o pequeno, poderia ser ilustrado por 1000 exemplos de suas peças. Tenho diante de mim a tempestade, e citarei apenas essas poucas linhas. Ariel. O forte promontório fiz tremer, e, pelas esporas, arranquei o pinheiro e o cedro. Próspero pede música para acalmar o aflito Alonso e seus companheiros. Um ar solene e o melhor consolador para uma fantasia inquieta. Cura teus cérebros, agora inúteis, fervendo dentro de seu crânio. Novamente. Próspero. O feitiço se dissolve rapidamente, e como a manhã rouba a noite, derretendo a escuridão, assim seus sentidos despertam, começam a perseguir as névoas ignorantes que encobrem sua razão mais clara. Seu entendimento começa a crescer, e a maré que se aproxima em breve preencherá as margens racionais que agora estão sujas e lamacentas. A percepção das afinidades reais entre os eventos, ou seja, das afinidades ideais, pois estas são as únicas reais, permite ao poeta fazer uso livre das formas e fenômenos mais imponentes do mundo e afirmar a predominância da alma. Enquanto o poeta anima a natureza com seus próprios pensamentos, ele difere do filósofo apenas neste ponto. O primeiro propõe a beleza como seu principal objetivo. O segundo, a verdade. Mas o filósofo, não menos que o poeta, subordina a ordem aparente e as relações das coisas ao império do pensamento. O problema da filosofia, segundo Platão, é, para tudo o que existe condicionalmente, encontrar um fundamento incondicionado e absoluto. Ela procede com a fé de que uma lei determina todos os fenômenos, os quais, sendo conhecidos, podem ser previstos. Essa lei, quando na mente, é uma ideia. Sua beleza é infinita. Essa lei, quando na mente, é uma ideia. Sua beleza é infinita. O verdadeiro filósofo e o verdadeiro poeta são um só, e uma beleza que é verdade, e uma verdade que é beleza, é o objetivo de ambos. Não é o encanto de uma das definições de Platão ou Aristóteles rigorosamente igual ao da Antígona de Sófocles? Em ambos os casos, é que uma vida espiritual foi transmitida à natureza, que o sólido bloco aparentemente de matéria foi permeado e dissolvido por um pensamento, que esse frágil ser humano penetrou as vastas massas da natureza com uma alma informadora e reconheceu a si mesmo em sua harmonia, ou seja, apreendeu sua lei. Na física, quando isso é alcançado, o material se degrada diante do espiritual. O astrônomo e geômetra confiam em sua análise inerragável e desprezam os resultados da observação. A sublime observação de Euler sobre sua lei dos arcos. Isso será encontrado contrário a toda experiência, mas é verdade. Já havia transferido a natureza para a mente, deixando a matéria como um cadáver rejeitado. Observou-se que a ciência intelectual invariavelmente gera uma dúvida sobre a existência da matéria. Turgot disse: aquele que nunca duvidou da existência da matéria pode estar certo de que não tem aptidão para investigações metafísicas. Ela fixa a atenção nas naturezas imortais necessárias e não criadas, ou seja, nas ideias, e na presença delas, sentimos que a circunstância externa é um sonho e uma sombra. Enquanto aguardamos neste Olimpo dos deuses, pensamos na natureza como um apêndice da alma. Ascendemos para sua região e sabemos que estes são os pensamentos do Ser Supremo. Estes são aqueles que foram estabelecidos desde a eternidade, desde o princípio ou antes que a Terra fosse.
Quando ele preparou os céus, estavam lá. Quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando ele fortaleceu as fontes do abismo, então estavam com ele como um que foi criado com ele. Deles tomou ele conselho. A influência deles é proporcional. Como objetos da ciência, são acessíveis a poucos homens. No entanto, todos os homens são capazes de ser elevados pela piedade ou pela paixão à sua região. E nenhum homem toca essas naturezas divinas sem se tornar, em algum grau, ele mesmo divino. Como uma nova alma, elas renovam o corpo. Tornamo-nos fisicamente ágeis e leves. Pisamos no ar. A vida já não é penosa, e pensamos que nunca será. Nenhum homem teme a velhice, a desgraça ou a morte na sua companhia serena, pois é transportado para fora do distrito da mudança. Enquanto contemplamos desvelada a natureza da justiça e da verdade, aprendemos a diferença entre o absoluto e o condicional ou relativo. Pressentimos o absoluto. Como se fosse pela primeira vez existimos. Tornamo-nos imortais, pois aprendemos que o tempo e o espaço são relações da matéria, que, com uma percepção da verdade ou uma vontade virtuosa, eles não têm afinidade. Por fim, a religião e a ética, que podem ser propriamente chamadas de a prática das ideias ou a introdução das ideias na vida, têm um efeito análogo ao de todas as culturas inferiores, ao degradar a natureza e sugerir sua dependência do espírito. A ética e a religião diferem neste ponto. A primeira é o sistema dos deveres humanos que começam com o homem, a outra com Deus. A religião inclui a personalidade de Deus, a ética não. Elas são uma só para o nosso atual design. Ambas colocam a natureza sobre os pés. A primeira e última lição da religião é: as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Ela afronta a natureza. Ela faz para os incultos o que a filosofia faz para Berkeley e Vyasa. A linguagem uniforme que pode ser ouvida nas igrejas das seitas mais ignorantes é: desprezem as aparências insubstanciais do mundo, são vaidades, sonhos, sombras, irrealidades. Busquem as realidades da religião. O devoto zombaria da natureza. Alguns teosofistas chegaram a um certo grau de hostilidade e indignação em relação à matéria, como o Maniqueu e Plotino. Eles desconfiavam de si mesmos ao olhar para essas panelas de carne do Egito. Plotino sentia vergonha de seu corpo. Em suma, todos poderiam dizer da matéria o que Miguel Ângelo disse da beleza externa. É a frágil e cansada erva, na qual Deus veste a alma, que ele chamou para o tempo. Parece que o movimento, a poesia, as ciências físicas e intelectuais e a religião, todos tendem a afetar nossas convicções sobre a realidade do mundo exterior. Mas confesso que há algo ingrato em expandir de forma excessiva os pormenores da proposição geral de que toda cultura tende a nos impregnar de idealismo. Não tenho hostilidade à natureza, mas um amor infantil por ela. Eu me expando e vivo no dia quente como o milho e os melões. Falemos bem dela. Não desejo lançar pedras em minha bela mãe, nem sujar meu ninho gentil. Apenas desejo indicar a verdadeira posição da natureza em relação ao homem, na qual, para estabelecer o homem, toda a educação correta tende. Como o terreno que se deve alcançar é o objetivo da vida humana. Isto é, da conexão do homem com a natureza. A cultura inverte as visões vulgares da natureza e leva a mente a chamar de aparente o que antes chamava de real e de real o que antes chamava de visionário. As crianças, é verdade, acreditam no mundo exterior. A crença de que ele aparece apenas é uma reflexão posterior, mas, com a cultura, essa fé surgirá com a mesma certeza na mente como surgiu a primeira. A vantagem da teoria idealista sobre a fé popular é que ela apresenta o mundo exatamente da maneira que é mais desejável para a mente. Na verdade, é a visão que a razão, tanto especulativa quanto prática, isto é, a filosofia e a virtude, adotam. Pois, vista à luz do pensamento, o mundo é sempre fenomenal, e a virtude o subordina à mente. O idealismo vê o mundo em Deus. Ele contempla todo o círculo de pessoas e coisas, de ações e eventos, de país e religião, não como algo doloridamente acumulado átomo após átomo,
ato após ato, num passado envelhecido e rastejante, mas como uma vasta imagem que Deus pinta na eternidade instantânea para a contemplação da alma. Portanto, a alma se afasta de um estudo excessivamente trivial e microscópico da tábua universal. Ela respeita demais o fim para se imergir nos meios. Vê algo mais importante no cristianismo do que os escândalos da história eclesiástica ou as sutilezas da crítica, e, muito pouco curiosa em relação a pessoas ou milagres, e nada perturbada pelas lacunas da evidência histórica, aceita de Deus o fenômeno, tal como o encontra, como a forma pura e reverente da religião no mundo. Espírito. Capítulo 7. É essencial para uma verdadeira teoria da natureza e do homem que ela contenha algo progressivo. Usos que estão esgotados ou que podem ser, e fatos que terminam na declaração, não podem ser tudo o que é verdadeiro sobre este valente abrigo, onde o homem é acolhido, e onde todas as suas faculdades encontram exercício apropriado e infinito. E todos os usos da natureza podem ser resumidos em um só, que concede à atividade do homem um alcance infinito. Através de todos os seus reinos, até os subúrbios e limites das coisas, ela é fiel à causa de onde teve sua origem. Ela sempre fala do Espírito. Ela sugere o absoluto. É um efeito perpétuo. É uma grande sombra apontando sempre para o sol atrás de nós. O aspecto da natureza é devoto. Como a figura de Jesus, ela está com a cabeça inclinada e as mãos postas sobre o peito. O homem mais feliz é aquele que aprende com a natureza a lição da adoração. Sobre essa essência inefável que chamamos de espírito, aquele que mais pensa dirá menos. Podemos prever Deus nos fenômenos grosseiros e, por assim dizer, distantes da matéria, mas quando tentamos definir e descrever Ele mesmo, tanto a linguagem quanto o pensamento nos abandonam, e somos tão impotentes quanto tolos e selvagens. Essa essência se recusa a ser registrada em proposições, mas quando o homem a adora intelectualmente, o maior ministério da natureza é estar como a aparição de Deus. Ela é o órgão através do qual o Espírito Universal fala ao indivíduo e tenta conduzir o indivíduo de volta a ele. Quando consideramos o Espírito, vemos que as visões já apresentadas não incluem toda a circunferência do homem. Devemos adicionar alguns pensamentos relacionados. A natureza coloca 3 problemas à mente. O que é a matéria? De onde vem? E para onde vai? Apenas a primeira dessas questões é respondida pela teoria idealista. O idealismo diz: a matéria é um fenômeno, não uma substância. O idealismo nos familiariza com a total disparidade entre a evidência do nosso próprio ser e a evidência do ser do mundo. O primeiro é perfeito, o outro incapaz de qualquer certeza. A mente é uma parte da natureza das coisas. O mundo é um sonho divino, do qual podemos acordar em breve para as glórias e certezas do dia. O idealismo é uma hipótese para explicar a natureza por princípios diferentes dos da carpintaria e da química. No entanto, se ele apenas nega a existência da matéria, não satisfaz as demandas do espírito. Ele deixa Deus fora de mim. Ele me deixa no esplêndido labirinto das minhas percepções a vagar sem fim. Então o coração resiste a ele, porque ele frustra as afeições ao negar a existência substancial de homens e mulheres. A natureza é tão permeada pela vida humana que há algo de humanidade em tudo e em cada particular. Mas essa teoria torna a natureza estranha para mim e não explica aquela consanguinidade que reconhecemos nela um caminho para a união com o divino. Revela que o homem não é apenas uma criatura limitada ao mundo material, mas possui uma conexão intrínseca com o Espírito Universal. Ele não é apenas um receptor passivo da criação, mas um participante ativo, com a capacidade de acessar a mente do Criador e de se tornar um Criador dentro dos limites do finito. Essa perspectiva sugere que o homem, ao reconhecer sua natureza espiritual e sua relação com o divino, pode alcançar um poder e sabedoria infinitos, superando as limitações da matéria e do tempo. A virtude, então, surge como o meio pelo qual o homem pode alinhar sua existência com a verdade absoluta e a justiça divina.
Ao viver de acordo com esses princípios universais, ele se torna um reflexo do Criador, realizando seu potencial mais elevado e se aproximando da fonte de toda a criação. A visão de que o Espírito não age sobre nós externamente, mas por meio de nós, coloca o ser humano no centro da criação, como um canal pelo qual o divino se manifesta no mundo material. A chave dourada que abre o palácio da eternidade carrega sobre seu rosto o mais alto certificado de verdade, pois me anima a criar meu próprio mundo através da purificação da minha alma. O mundo procede do mesmo espírito que o corpo do homem. É uma encarnação mais remota e inferior de Deus, uma projeção de Deus no inconsciente. Mas ele difere do corpo em um aspecto importante. Não está, como aquele, agora sujeito à vontade humana. Sua ordem serena é inviolável por nós. Portanto, é para nós o expositor presente da mente divina. É um ponto fixo pelo qual podemos medir nossa partida. À medida que degeneram, o contraste entre nós e nossa casa se torna mais evidente. Somos tão estranhos na natureza quanto somos alienígenas de Deus. Não entendemos as notas dos pássaros. A raposa e o cervo fogem de nós. O urso e o tigre nos destroem. Não sabemos os usos de mais do que algumas plantas, como o milho e a maçã, a batata e a videira. Não é a paisagem, cada vislumbre da qual tem uma grandeza, um rosto dele. No entanto, isso pode nos mostrar o que é a discórdia entre o homem e a natureza, pois não se pode admirar livremente uma paisagem nobre, se os trabalhadores estão cavando no campo ao lado. O poeta encontra algo ridículo em seu deleite até que esteja fora da vista dos homens. Perspectivas. Capítulo 8. Nas investigações sobre as leis do mundo e a estrutura das coisas, a razão mais elevada é sempre a mais verdadeira. Aquilo que parece vagamente possível, tão refinado, muitas vezes é tênue e difuso porque está mais profundamente situado na mente, entre as verdades eternas. A ciência empírica tende a obscurecer a visão e, pelo próprio conhecimento das funções e processos, priva o estudante da contemplação viril do todo. O sábio se torna pouco poético. Mas o melhor naturalista, que dedica toda a sua atenção à verdade, verá que ainda há muito a aprender sobre sua relação com o mundo e que isso não é aprendido por qualquer adição ou subtração ou outra comparação de quantidades conhecidas, mas é alcançado por investidas não ensinadas do espírito, por uma contínua recuperação de si mesmo e por completa humildade. Ele perceberá que há qualidades muito mais excelentes no estudante do que precisão e infalibilidade, que um palpite muitas vezes é mais frutífero do que uma afirmação indiscutível, e que um sonho pode nos levar mais fundo ao segredo da natureza do que 100 experimentos combinados. Pois os problemas a serem resolvidos são precisamente os que o fisiologista e o naturalista deixam de enunciar. Não é tão pertinente para o homem conhecer todos os indivíduos do reino animal, como é saber de onde vem e para onde vai essa unidade tirânica em sua constituição, que sempre separa e classifica as coisas, tentando reduzir as mais diversas a uma só forma. Quando vejo uma paisagem rica, não é tão relevante para mim recitar corretamente a ordem e sobreposição das camadas, como é saber por que todo pensamento de multidão se perde em um sentido tranquilo de unidade. Não posso honrar muito a minúcia nos detalhes, enquanto não houver uma pista para explicar a relação entre as coisas e os pensamentos. Nenhum raio sobre a metafísica da conchologia, da botânica, das artes, para mostrar a relação das formas das flores, conchas, animais, arquitetura, com a mente e construir a ciência sobre ideias. Em um gabinete de história natural, nos tornamos sensíveis a um certo reconhecimento oculto e simpatia em relação às formas mais desajeitadas e excêntricas de animais, peixes e insetos. O americano que foi confinado, em seu próprio país, à visão de edifícios projetados segundo modelos estrangeiros, fica surpreso ao entrar na York Minster ou na Basílica de São Pedro em Roma, com a sensação de que essas estruturas também são imitações, fracas cópias de um arquétipo invisível.
Nem a ciência possui humanidade suficiente enquanto o naturalista ignora essa maravilhosa congruência que subsiste entre o homem e o mundo, do qual ele é senhor, não porque seja o habitante mais sutil, mas porque é sua cabeça e coração, e encontra algo de si mesmo em cada grande e pequena coisa, em cada extrato de montanha, em cada nova lei da cor, fato da astronomia ou influência atmosférica que a observação ou análise revela. A percepção desse mistério inspira a musa de George Herbert, o belo salmista do século XVII. Os seguintes versos fazem parte de seu pequeno poema sobre o homem. O homem é toda simetria, cheio de proporções, um membro com o outro, e com todo o mundo ao redor. Cada parte pode chamar o mais distante de irmão, pois a cabeça com o pé tem amizade particular, e ambos com as luas e marés. Nada alcançou tão longe que o homem não tenha capturado e mantido como sua presa. Seus olhos desmontam a estrela mais alta. Ele é, em pequeno, todo uma esfera. As ervas curam alegremente nossa carne, porque elas encontram sua afinidade lá. Para nós, os ventos sopram, a terra repousa, o céu se move e as fontes fluem. Nada vemos, mas significa nosso bem, como nosso deleite ou como nosso tesouro. O todo é o nosso armário de comida, ou gabinete de prazer. As estrelas nos colocam na cama. A noite puxa a cortina, que o sol retira. Música e luz acompanham nossa cabeça. Todas as coisas são bondosas para nossa carne, em seu descenso e ser, para nossa mente, em sua ascensão e causa. Mais servos aguardam o homem do que ele notará. Em cada caminho, ele pisa aquele que o favorece, quando a doença o torna pálido e fraco. Ó grande amor, o homem é um mundo, e tem outro para atendê-lo. A percepção dessa classe de verdades cria a atração que leva os homens à ciência, mas o fim se perde de vista na atenção aos meios. Em vista dessa visão parcial da ciência, aceitamos a sentença de Platão, que a poesia se aproxima mais da verdade vital do que a história. Toda suposição e previsão da mente merece um certo respeito, e aprendemos a preferir teorias imperfeitas e sentenças que contêm vislumbres da verdade a sistemas elaborados que não trazem nenhuma sugestão valiosa. Um escritor sábio sentirá que os fins do estudo e da composição são melhor atendidos ao anunciar regiões inexploradas do pensamento, comunicando assim, por meio da esperança, nova atividade ao espírito torporoso. Portanto, concluirei este ensaio com algumas tradições do homem e da natureza, que um certo poeta me cantou e que, como sempre estiveram no mundo e talvez reapareçam para todo bardo, podem ser tanto história quanto profecia. As fundações do homem não estão na matéria, mas no espírito. Mas o elemento do espírito é a eternidade. Para ele, portanto, a mais longa série de eventos, as cronologias mais antigas, são jovens e recentes. No ciclo do homem universal, de quem os indivíduos conhecidos procedem, séculos são pontos, e toda a história é apenas a época de uma degradação. Desconfiamos e negamos internamente nossa simpatia com a natureza. Reconhecemos e negamos nossa relação com ela, alternadamente. Somos como Nabucodonosor, destronados, privados de razão e comendo grama como um boi. Mas quem pode estabelecer limites para a força remediadora do espírito? O homem é um Deus em ruínas. Quando os homens forem inocentes, a vida será mais longa e passará para o imortal, tão suavemente quanto acordamos dos sonhos. Agora, o mundo seria insano e raivoso se essas desorganizações durassem por centenas de anos. Ele é mantido sob controle pela morte e pela infância. A infância é o Messias perpétuo, que vem aos braços dos homens caídos e suplica para que retornem ao paraíso. O homem é o anão de si mesmo. Antes, ele era permeado e dissolvido pelo espírito.
Ele preenchia a natureza com seus correntes transbordantes. Dele brotaram o sol e a lua, do homem, o sol, da mulher, a lua. As leis de sua mente, os períodos de suas ações, se externalizam em dia e noite, no ano e nas estações. Mas, tendo feito para si mesmo essa enorme casca, suas águas se retiraram. Ele já não preenche as veias e os vasos, ele encolheu-se a uma gota. Ele vê que a estrutura ainda lhe serve, mas lhe serve colossalmente. Diga antes que uma vez ela lhe serviu. Agora ela lhe corresponde de longe e de cima. Ele adora timidamente sua própria obra. Agora, o homem é o seguidor do sol, e a mulher a seguidora da lua. Contudo, às vezes ele acorda de seu sono e se espanta consigo mesmo e com sua casa, e reflete estranhamente sobre a semelhança entre ele e ela. Ele percebe que se sua lei ainda é premente, se ainda tem poder elemental, se sua palavra é válida ainda na natureza, não é um poder consciente, não é inferior, mas superior à sua vontade. É o instinto. Assim cantou meu poeta órfico. Atualmente, o homem aplica à natureza apenas metade de sua força. Ele trabalha no mundo apenas com sua compreensão. Ele vive nele e o domina com uma sabedoria mesquinha. E aquele que mais trabalha nele é apenas um meio-homem, e enquanto seus braços são fortes e sua digestão boa, sua mente está embrutecida e ele é um selvagem egoísta. Sua relação com a natureza, seu poder sobre ela, é por meio da compreensão, como pelo adubo. O uso econômico do fogo, vento, água e da agulha do marinheiro, vapor, carvão, agricultura química, os reparos do corpo humano feitos pelo dentista e pelo cirurgião. Isso é uma retomada de poder, como se um rei banido comprasse seus territórios centímetro por centímetro em vez de saltar de uma vez para seu trono. Entretanto, na espessa escuridão, não faltam lampejos de uma luz melhor. Exemplos ocasionais da ação do homem sobre a natureza com toda sua força, com razão, assim como compreensão. Exemplos disso são as tradições de milagres na mais antiga antiguidade de todas as nações, a história de Jesus Cristo, as realizações de um princípio como em revoluções religiosas e políticas, e na abolição do tráfico de escravos. Os milagres do entusiasmo, como os relatados de Swedenborg, Hohenlohe e os Shakers. Muitos fatos obscuros e ainda contestados, agora organizados sob o nome de magnetismo animal. Oração, eloquência, autocura e a sabedoria das crianças. Estes são exemplos do momento em que a razão toma brevemente o cetro. Os esforços de um poder que não existe no tempo ou no espaço, mas uma força instantânea de influxo. A diferença entre a força real e ideal do homem é felizmente figurada pelos escolásticos, ao dizer que o conhecimento do homem é um conhecimento da noite, vespertina cognitio, mas o de Deus é um conhecimento da manhã, matutina cognitio. O problema de restaurar ao mundo a beleza original e eterna é resolvido pela redenção da alma. A ruína ou o vazio que vemos quando olhamos para a natureza está em nosso próprio olhar. O eixo da visão não coincide com o eixo das coisas, e assim elas parecem não ser transparentes, mas opacas. A razão pela qual o mundo carece de unidade e está quebrado e em pedaços é porque o homem está desunido consigo mesmo. Ele não pode ser um naturalista até que satisfaça todas as demandas do espírito. O amor é tão grande quanto sua demanda, quanto a percepção. De fato, nenhum pode ser perfeito sem o outro. No mais profundo sentido das palavras, o pensamento é devoto e a devoção é pensamento. O profundo chama o profundo, mas na vida real, o casamento não é celebrado. Existem homens inocentes que adoram a Deus segundo a tradição de seus pais, mas seu senso de dever ainda não se estendeu ao uso de todas as suas faculdades. E há naturalistas pacientes, mas eles congelam seu objeto sob a luz invernal da compreensão. Não é a oração também um estudo da verdade, uma investida da alma no infinito não encontrado? Nenhum homem orou sinceramente sem aprender algo. Mas quando um pensador fiel, resoluto em separar cada objeto das relações pessoais e vê-lo à luz do pensamento, ao mesmo tempo acender a ciência com o fogo das afeições mais santas,
então Deus sairá novamente para a criação. Não será necessário, quando a mente estiver preparada para o estudo, buscar objetos. A marca invariável da sabedoria é ver o milagre no comum. O que é um dia? O que é um ano? O que é o verão? O que é uma mulher? O que é uma criança? O que é o sono? Para nossa cegueira, essas coisas parecem indiferentes. Criamos fábulas para esconder a simplicidade do fato e confirmá-lo, como dizemos, à lei superior da mente. Mas quando o fato é visto à luz de uma ideia, a fábula vistosa desaparece e murcha. Vemos a verdadeira lei superior. Para o sábio, portanto, um fato é a verdadeira poesia, é a mais bela das fábulas. Essas maravilhas são trazidas até nossa porta. Você também é um homem. O homem e a mulher e sua vida social, pobreza, trabalho, sono, medo, fortuna, são conhecidos por você. Aprenda que nenhuma dessas coisas é superficial, mas que cada fenômeno tem suas raízes nas faculdades e afeições da mente. Enquanto a questão abstrata ocupa seu intelecto, a natureza a traz no concreto para ser resolvida pelas suas mãos. Seria uma investigação sábia para o gabinete comparar, ponto por ponto, especialmente nos momentos notáveis da vida, nossa história diária com o surgimento e progresso das ideias na mente. Assim, chegaremos a olhar para o mundo com novos olhos. Ele responderá à infinita indagação do intelecto. O que é a verdade? E das afeições? O que é o bem? Ao se render passivamente à vontade educada. Então, acontecerá o que meu poeta disse. A natureza não é fixa, mas fluida. O espírito altera, molda, faza. A imobilidade ou brutalidade da natureza é a ausência de espírito. Para o espírito puro, ela é fluida, volátil, obediente. Todo espírito constrói para si uma casa, e além de sua casa, um mundo, e além de seu mundo, um céu. Saiba então que o mundo existe para você. Para você o fenômeno é perfeito. O que somos, isso somente podemos ver. Tudo o que Adão tinha, tudo o que César poderia, você tem e pode fazer. Adão chamou sua casa de céu e terra. César chamou sua casa de Roma. Você talvez chame a sua de ofício de sapateio, 100 acres de terra arada, ou um sótão de erudito. Ainda assim, linha por linha e ponto por ponto, seu domínio é tão grande quanto o deles, embora sem nomes grandiosos. Construa, portanto, seu próprio mundo. À medida que você conformar sua vida à ideia pura em sua mente, ela desdobrará suas grandes proporções. Uma revolução correspondente nas coisas acompanhará um influxo do espírito. Assim, rapidamente as aparências desagradáveis, porcos, aranhas, cobras, pragas, manicômios, prisões, inimigos desaparecerão. São temporárias e não serão mais vistas. A sujeira e as imundícias da natureza, o sol secará, e o vento exalará. Como quando o verão vem do sul, os bancos de neve derretem e o rosto da terra se torna verde diante dele, assim o espírito que avança criará seus adornos ao longo de seu caminho e levará consigo a beleza que visita e o canto que a encanta. Ele desenhará rostos bonitos, corações quentes, discursos sábios e atos heróicos ao longo de seu caminho, até que o mal não seja mais visto. O reino do homem sobre a natureza, que não vem com observação, um domínio como agora está além de seu sonho de Deus, ele entrará sem mais maravilha do que o cego quando é gradualmente restaurado à visão perfeita. Você acaba de ouvir A Natureza, de Ralph Waldo Emerson, uma meditação atemporal sobre a unidade entre o ser humano, o espírito e o universo. Emerson nos recorda que a natureza não é algo separado de nós, mas a própria expressão do divino em movimento. Ao contemplar o mundo com olhos puros, despertamos para a verdade de que somos parte do todo, e o todo vive em nós.
Que essas palavras inspirem você a buscar momentos de silêncio, presença e conexão com o sagrado que habita em todo o que existe. Se esta leitura tocou seu coração, compartilhe este vídeo e leve esta luz a mais pessoas. Curta e inscreva-se no canal e continue conosco no Sabedoria Sem Limites, onde cada obra é um portal para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Até o próximo vídeo. E lembre-se, ouvir a voz da natureza é ouvir a própria voz de Deus em seu interior.